Olá, bom dia. Esse vídeo vai ser para mostrar para vocês como eu fiz aquele casaquinho que foi feito, foi super econômico, eu não gastei nem 2 novelos de Bela completos e eu só tinha aquela linha, fui num armarinho aqui perto, só tinha com outro lote e a gente sabe que quando muda o lote da cor a gente tem uma diferença, né? Então tinha uma diferença, eu falei, não, vou tentar fazer alguma coisa só com esse material que eu tenho. E então tentei fazer um ponto bem fácil, um ponto que fosse econômico e que eu conseguisse fazer então a minha peça. Nesse caso aqui, eu sempre começo, quando a peça é para mim, né? Eu começo fazendo de baixo para cima. Então eu fiz a medida do meu quadril. Peguei uma fita métrica, medi o meu quadril, deixei um pouquinho mais larguinho. E a partir daí eu vi quantas trancinhas, quantas correntes eu tinha que fazer para chegar naquela medida. Nesse caso aqui foram 217 tranças. Eu chamo de trança, mas muita gente fala corrente, mas tudo bem. Eu fiz 217 correntes. Caso você queira fazer o mesmo modelo, então uma sugestão para você e uma dica. Você vai fazer 217, 207, 197 ou 187, sempre vai terminar com 7. Por que esse número 7 no final? É porque eu já pretendia fazer aqui o acabamento, para não ter que fazer depois, tá? Então comecei com 5 aqui, ó. Eu comecei com 5 e a gente vai fazendo. Aqui eu tenho 7 correntes, 3 pontos altos. 7 correntes, 3 pontos altos, tá? Então, quando eu fizer com essa medida e deixando 7 no final, vai ficar perfeito, porque aqui no finalzinho, ó, eu vou terminar com a mesma medida do outro lado. Então, vai ficar um trabalho simétrico. E eu não vou precisar fazer acabamento. Tá vendo? O acabamento já tá feito. Eu tinha que pensar na economia, né? Do material. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz 5 correntes, ou 5 pontos altos, 7 correntes, saltei 7. 3 pontos altos, mais 7 correntes, 3 pontos altos. E eu fui fazendo isso até o final. Na linha seguinte, novamente os mais 5. Agora aqui eu vou ter que fazer 3 correntes, prendo na quarta corrente aqui e faço mais 3. Então, veja, vai ficar 7 do mesmo jeito, tá? Faço 3 pontos altos, 3 correntes, prendo exatamente na quarta corrente aqui para fazer essa ideia de lacinho e subo novamente. 3 pontos altos, 3 correntinhas, prendo aqui na quarta e aí eu vou seguindo. Ok? Então, esse trabalho vai ser feito até a altura, até o momento em que você vai fazer a cava, né? Para o seu braço. Nesse caso aqui, olha só, eu fui fazendo a medida, né? Então, você vai fazer a medida de acordo com a sua peça. E aqui eu fiz a emenda, olha só. Então, perceba aqui, para ficar simétrico, o que eu tenho que fazer sempre? Eu tenho que fazer um cálculo de quantos desenhos eu tenho na peça inteira e fazer a divisão, tá? Nesse caso específico, ficaram vou contar pelas colunas, porque facilita pra gente, ó. Uma coluna, 2, 3, 4. Na quinta coluna, veja só, eu utilizei somente 2 pontos altos aqui. Ok? Só um ponto alto. Ok? Fiz um ponto alto e retomei o trabalho. Ó, aqui então vão ser 7 correntes, ó. 1, 2, mais as 7 para eu retomar a carreira aqui, tá? Então, vou fazendo normalmente o trabalho. E a partir daqui, então, eu só vou trabalhar em cima desse ponto. Ó, você tá vendo 2 pontos aqui, certo? Mas esses 2 pontos já são
Deixa eu ver aqui, não. Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui são 2 pontos, tá? Eu fiz aqui 2 pontos altos, novamente aqui, e tô fazendo, então ela vai ter só 2 pontos altos nessa fileira, tá vendo? E eu fui fazendo até chegar à altura do ombro, ó. Então não tem nenhuma redução, né? Nada, nada, nada. Certo? Dá uma pausa para continuar, só um pouquinho. Continuando, eu estava falando a respeito da redução, do preparo para fazer o braço, né? Então, fui fazendo, ó, 2 pontos, igual a gente mostrou, e eu cheguei até certa altura, ok? Então, terminei aqui, fiz a mesma coisa do outro lado, ok? A mesma coisa. E a partir daí, depois, ó, eu vou mostrar as costas, mas a partir daí é que eu fui fazendo o mesmo trabalho aqui, ó. 3 pontos altos, 7, 3 pontos altos, tá vendo? Para fazer o mesmo desenho para a manga. Ok? Certinho? Agora eu vou virar, vou abrir a peça aqui para a gente olhar por dentro. Ok. O que a gente vai ver agora? Aquela separação que eu fiz. Que eu tinha. Ok, falando ainda da redução pro ombro, que nós estávamos mostrando, vamos tentar ver aqui, né? Eu fiz as 4, 1, 2, 3, 4, e aqui eu fiz 2 correntes, 2 pontos altos, né, 2 correntes, 2 pontos altos e retomei, ok? Ó, fiz mais 2 e tô continuando. Então, a partir de agora, eu vou desenvolver o trabalho só nessa parte aqui, ó, e vai até o finalzinho. Então, eu tô fazendo um lado da frente, ok? E vou subindo até a altura que contempla o ombro. E lá no finalzinho, então a medida vai ficar de acordo com você, né? E lá no finalzinho, quando eu começo a fazer a minha gola, olha só. Aí eu diminuí aqui, ó. Tá vendo? Aqui, isso aqui é pro final, ó. Essa correntinha aqui é só acabamento, tá? Então aqui eu diminuí. No próximo, ó, fiz 4 pontos altos. Então, aqui você vai ficar observando como eu fiz para ir reduzindo, tá? Não é uma coisa assim, eu não tem gráfico disso, não tem onde é que eu vi, não. É muito sabe, pela observação e pela experiência. Eu vou fazendo, ficou puxado, faço mais um, diminuo. E aí eu vou fazendo até o finalzinho da peça, ok? Tá ficando meio assim, mas é porque eu tô fazendo em cima da mesa. Uma mão com o celular e a outra mostrando pra você, tá? Então agora eu vou mostrar as costas. Então a gente já viu na frente como vai fazer a redução. A mesma coisa vai acontecer nas costas. Você não vai ter muito trabalho para fazer essa redução. Lembra que aqui a gente diminuiu, ó, para eu iniciar a frente. Quando cheguei aqui eu fiz 2 pontos altos, não foi? Ok, e segui. Para eu iniciar as costas, eu vou na trança seguinte. Tá vendo aqui, ó? Essa coluna, eu dividi essa coluna para fazer, tá? Esse espaço aqui, ó, vai ser espaço para ficar debaixo do ombro. Então eu vou começar nessa coluna seguinte. Então aqui eu faço 3 pontos altos e vou seguindo normalmente até o final da peça, que vai ficar as costas, e termina também, ó, em 3 pontos altos, tá? Então eu fiz um lado da frente, o outro lado da frente, e agora eu vou fazer as costas sem nenhuma diminuição ou aumento, sem nada. Eu vou continuar normalmente, olha lá, vai até o final do mesmo jeito, tá? Ó. Ok? No finalzinho, com o restinho de linha que eu tinha,
que eu fiz esse detalhezinho aqui, ó. Como eu falei para vocês, eu estava com pouquíssima linha, mas eu queria finalizar o trabalho. Ok? Então não tem dificuldade, tá? Você vai fazer o cálculo de quantas colunas aqui você tem. Então divide isso aí, você tem, se são 20 colunas, ok, 20 colunas, você vai ter, quanto que você vai deixar de costas, quanto que você vai deixar de frente? Dobra o material, dobra a peça sobre a mesa e vê a altura, o tamanho direitinho, para você saber onde você vai começar a fazer a divisão, para fazer a lateral da frente, da direita e da esquerda, tá bom? Eu acho que é só isso mesmo, é super fácil, como a gente não tem diminuição de ponto, não tem nada disso, tá? Ao final lá, você só vai emendar aqui em cima, né? Olha onde eu emendei a peça da frente com a de trás. Essa emenda eu faço normalmente com agulha grossa. Aqui é a emenda, ó. Eu vou costurando aqui, nem parece que teve emenda, né? Mas eu fiz com agulha grossa e a mesma linha que eu fiz tanto de um lado quanto no outro, tá vendo? Ó, ficou perfeitinho aqui, tá? E a partir daí, só faz o acabamentozinho com o restinho de linha que você tiver e tá feito, ok? Grande abraço. No Crochê Terapia, na minha página, eu sempre vou estar postando algum vídeo de alguma coisa que eu fiz. Não é assim todo dia, porque eu vou fazendo as peças, vou postando e de acordo com as solicitações é que eu vou fazendo um videozinho, ok? Deus abençoe e tudo de bom.